Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, é a professora Daiane que tá falando. Eu tô aqui hoje para fazer a correção das atividades da semana 2 do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, volume 4, o primeiro ano do ensino médio. Pessoal, quem não assistiu a aula de explicação, vai aparecer um card aqui na parte superior do vídeo, clica nele e assiste. A aula foi sobre tempo, clima, fatores e elementos do clima. É uma aula bem legal, com bastante conteúdo. Eu vou deixar linkado também na descrição do vídeo. A aula agora, nesse momento, é de correção, então, sem enrolação, bora lá. Questão número 1. Os fatores climáticos, altitude, latitude, maritimidade, continentalidade, tá faltando alguns, né? Modulam, interferem, alteram os elementos climáticos, que são a umidade, pressão, temperatura, e faltou a precipitação, que pode ser na forma de chuva, neve ou granizo. Ou seja, a atuação dos fatores promove alteração nos elementos. Levando em consideração a afirmativa, essa que eu acabei de fazer, o texto de abertura da semana e a aula de explicação que eu fiz, realize a atividade. Então, vamos analisar o gráfico. Nós temos aqui 3 cidades paulistas representadas. Nós temos Santos, São Paulo, Campos do Jordão. Santos a uma altitude de 2 metros, com uma temperatura média de 22. São Paulo a uma altitude de 800 metros, uma temperatura de 20 graus Celsius, caiu, diminuiu a temperatura, e Campos do Jordão, aqui tem a maior altitude entre as três, 1.700 metros de altitude, com uma temperatura média de 18 graus Celsius. Entre as três é a que tem a menor temperatura e a maior altitude. A imagem representa 3 cidades do estado de São Paulo: Santos, São Paulo capital e Campos do Jordão. Explique por que a variação da temperatura entre elas e qual fator climático interfere na variação da temperatura e por quê. Pessoal, o que eu fiz? Eu juntei a letra A e a letra B para poder dar um gabarito das duas como se fosse uma só. Porque para responder por que a variação na temperatura entre elas, eu já tenho que falar qual é o fator climático que interfere na variação. Então, o gabarito ficou assim, ó. O gabarito responde a letra A e a letra B. Ficou a variação de temperatura entre os 3 municípios representados se deve à altitude. Então, aqui eu respondi claramente, né, a letra B. Então, a variação se deve à altitude, pois eles, os municípios, se encontram em níveis diferentes do relevo. E agora eu estou explicando por que isso acontece. E à medida que a altitude aumenta, a temperatura diminui. Por isso, Campos do Jordão registrou, deixa eu corrigir aqui, registrou a menor temperatura. Tá aí, pessoal, gabarito chuchu para vocês. Vamos para a letra, número. Vamos para o número 2. Por que Santa Cruz do Sul e cidades próximas submergiram nesta quinta-feira? Conforme a Metsul Meteorologia, o que causou o verdadeiro dilúvio foi o encontro de um ar mais seco e frio vindo do sul e oeste, que encontrou a atmosfera quente e saturada de umidade sobre o vale. Conforme a meteorologista Stael Cias, o ar mais frio condensou a grande quantidade de umidade que havia na região e as nuvens despejaram enorme volume de água. Pessoal, o texto ele deixa bem claro para gente. Nós estamos falando aqui de uma massa de ar seco e frio que vai se encontrar com uma massa de ar quente e úmida, ou seja, 2 porções do ar atmosférico com características meteorológicas, térmicas e de umidade diferentes. Então, de acordo com a explicação realizada pelo meteorologista, marque a opção que caracteriza o fenômeno climático mencionado pelo texto. Com a formação de 2 frentes frias? Não, porque na verdade quando você tem um encontro de 2 massas de ar, forma-se uma frente, né, que é a área de encontro ali.
com o encontro entre duas massas de ar distintas. É exatamente isso que a gente tem. Com o choque entre duas frentes, nós temos uma frente com duas massas de ar se colidindo. A formação de duas frentes? Também não. Precipitação espontânea? Não é espontâneo, houve ali o movimento das massas de ar. Então, o gabarito é a letra B. Show! Número 3. Observe a imagem a seguir e responda. Quais fatores climáticos e elementos climáticos interferem no clima? Da imagem abaixo. Então, vamos começar com os elementos. O que a gente tem aqui? Passando o cursor, nós temos precipitação na forma de neve. Precipitação é elemento. Nós temos aqui ao fundo nuvem, que é umidade. E nós temos aqui provavelmente uma temperatura baixa. Então, nós temos temperatura, umidade, precipitação e temos ainda a pressão atmosférica. A pressão atmosférica vai ser baixa porque nós estamos nos referindo aqui a uma área elevada. Como a coluna de ar aqui é menor, então você tem uma menor pressão do ar atmosférico. Agora vamos aos fatores. O fator aqui que vai interferir é a altitude e, consequentemente, o relevo. E nós podemos falar também das massas de ar. Provavelmente, essa região está sujeita à atuação de massas de ar fria. Então, vamos lá. Vou colocar em vermelhinho a resposta para vocês. Então, os elementos climáticos. Nós temos temperatura, eu coloquei aqui entre parênteses baixa. Umidade, eu coloquei aqui entre parênteses, como que eu percebo a umidade? Pelas nuvens, né? A precipitação eu percebo pela presença de neve e a pressão atmosférica, provavelmente uma pressão menor. Fatores, que são os que interferem nos elementos. A altitude, que é elevada, por isso a temperatura é baixa e por isso a pressão é menor, tá vendo? O relevo, que interfere em tanto nessa altitude, quanto na temperatura, quanto na pressão, e as massas de ar, que por serem frias, interferem na temperatura. E também na precipitação, na ocorrência de precipitação na forma de neve. Então, chuchu, gabarito do 3, legal, bora pro 4. Sobre o clima mundial, os fatores e os processos que o condicionam, considere as afirmativas a seguir, depois reescreva as afirmativas erradas, corrigindo-as. Primeira afirmativa, a latitude influencia na distribuição das temperaturas. Dessa forma, quanto maior for a latitude, ou seja, quanto mais distante da linha do Equador, menor a temperatura. Verdadeiro. Segundo, a pressão atmosférica varia em função da altitude e da temperatura. Assim, quanto maior for a altitude, menor será a pressão. Ok? Vai ser menor a pressão porque a coluna de ar vai ser menor, então vai exercer uma pressão menor. Quanto mais alta a temperatura, menor será a pressão. Por que isso acontece? Porque o ar quente, ele é leve, ele é menos denso, então ele tende inclusive a subir, então ele vai ter uma baixa pressão. Para vocês entenderem esse pedacinho aqui, eu vou dar um exemplo super didático do dia a dia. Quando você coloca uma água para ferver no fogão, à medida que a água vai se aquecendo, o vapor sobe, porque o ar quente é leve, é menos denso, então ele tem menor pressão, então ele sobe, ok? Então tá certo. Número 3, o planeta Terra é aquecido uniformemente. Errado. É de forma desigual, não é de forma igual. Uniforme igual, tanto ao longo da sua superfície quanto ao longo do tempo. Está errado, E isto condiciona a circulação atmosférica com centros de alta e baixa pressão que se alteram continuadamente. Na verdade, os que são de alta e baixa são de alta e baixa, certo? Então, nós temos 2 equívocos e nós temos uma afirmativa incompleta, porque esse aquecimento desigual, que não é uniforme, ele condiciona não só a circulação atmosférica, mas também a formação das estações do ano, a formação das zonas climáticas. Já eu vou corrigir com vocês. Então, a 3 está errada, precisa ser corrigida. A 4. A diferença entre as temperaturas máxima e mínima é maior no interior dos continentes, certinho, e a continentalidade exerce grande influência sobre essa amplitude térmica. Verdadeiro, porque como a continentalidade significa
que o local está distante do mar, então a influência maior é da terra ou areia, que absorve calor e perde calor muito rápido. Por isso, há uma maior variação da temperatura, nome que a gente dá a isso, amplitude térmica. Então, das 4 afirmativas, somente a terceira era falsa e precisava ser reescrita. Então, como que a gente reescreve? Então, o planeta Terra é aquecido de forma desigual, tá vendo? Então, eu corrigi aqui, tanto ao longo da sua superfície quanto ao longo do tempo, anos, e isto condiciona a circulação atmosférica com a produção de centros de alta e de baixa pressão, suprimi isso daqui e completei a formação das zonas climáticas e a ocorrência das estações do ano. Certo, galerinha? Galerona? Ok. Vamos para o 5? A respeito das massas de ar, marque a alternativa correta, marque a alternativa certa. Os seus deslocamentos ocorrem de uma zona de alta pressão para uma de baixa pressão. Os valores originais de pressão, temperatura e umidade são mantidos no decorrer de seu deslocamento? Não, ela vai sofrendo alterações. Aumentam sua umidade ao passarem sobre correntes marítimas frias? Também não. Correntes marítimas frias tendem a ser secas, beleza? E provocam chuvas intensas no continente. Então tá errado. Ao se formarem próximos às altas latitudes, são quentes. Não, né, gente? Ao se formar próximas às altas latitudes, seriam frias, porque estariam nos polos. Então, o gabarito correto é letrinha A. Elas se deslocam da área de alta para a área de baixa pressão. Show! Até semana que vem, hein? Com a correção e explicação da semana 3. Aguardo vocês. Beijão!